é que está para falar já? Boa noite, pessoal. Obrigado por ter vindo mais uma vez nessa live que nós vamos fazer hoje. Hoje um pouquinho diferente, não vou estar sentado. Então, nós resolvemos inovar um pouco aqui. Então, hoje o tema é um tema bem interessante, um tema bem gostoso, um tema que vale a pena aprender. Nós estamos num país aqui que nós temos muita dificuldade de abrir uma empresa. Então, para abrir uma empresa, nós já temos dificuldade, um monte de burocracia. Porém, nós temos as estatísticas que nos diz que 70% dessas empresas quebram no primeiro ano de funcionamento. Então, eu vou explicar aqui para vocês hoje por que as empresas quebram. Qual a autoridade que eu tenho para falar sobre isso? Por que eu domino esse assunto? O que eu sei sobre esse assunto? Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu tenho uma empresa, faz 38 anos que eu tenho a mesma empresa, eu conheci várias pessoas me deram um testemunho, vários empresários foram até a minha mesa, choraram, desabafaram e contaram, olha, eu estou quebrado e o motivo é esse. Chegava outro, o motivo é esse. Aí eu fiz um apanhado de tudo que aconteceu e eu resolvi escrever um livro, como eu escrevi um livro, eu tenho 2 livros escritos, o terceiro eu estou terminando o terceiro e estou começando um 4º livro também. Então, eu tenho domínio sobre esse assunto, não porque eu sou bom, é porque eu tenho um currículo, eu tenho um histórico, então eu vivi e eu posso ensinar. Só pode dar conselho àquelas pessoas que passaram por aquilo. Eu quase quebrei, eu fui ao fundo do poço algumas vezes, mas eu consegui me levantar, porque eu tive forças para se levantar. Eu tive sustentabilidade para me levantar. Então, eu digo para você, eu não sei a situação que você está passando hoje, eu não sei qual o seu grau de conhecimento, eu não sei qual o negócio que você tem, ou que você ainda pretende abrir algum negócio. Então, as dicas que eu vou dar aqui é muito importante para que você não seja como milhares e milhares de empresas que quebraram. E quando a empresa quebra, ela leva uma dívida enorme junto com ela. Não é somente quebrei a empresa, vou arrumar outro emprego e está tudo bem. Não. Quando uma empresa quebra, porque a pessoa já está endividada, a empresa já está endividada, essa empresa tem um dono. E a responsabilidade de todas as dívidas, todos os problemas, vai para essa empresa. Então, a empresa tem um dono, então, se você é o dono dessa empresa, a responsabilidade vai para você. Então, você adquiriu uma dívida enorme, não conseguiu pagar, foi tentar fechar a empresa, você não conseguiu, porque primeiro para fechar, você precisa pagar todas as suas dívidas e aquilo vai rolando, é uma bola de neve. Juros sobre juros, juros compostos, multa do governo. Aí você vai estar num emaranhado tão grande que não vai ver saída para a sua vida. Inclusive, é muito sério o que eu estou falando aqui hoje. Inclusive, eu tive vários amigos meus que conversavam comigo, que tiraram a própria vida por se encontrar numa situação tão difícil, que ele não achou saída e tiraram a própria vida. Olha só como o negócio é sério. Porém, ele tirou a própria vida, mas a dívida continuou, passou para a família dele. A família herdou uma maldição. Além da família ter que lidar com a situação daquele provedor, daquele pai de família, que levava o sustento para casa, agora a família está diante de uma situação pior ainda, porque perdeu o provedor
E agora a família está com uma dívida que ela herdou e não sabe como pagar. E aí? Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar, como é que eu vou fazer? O governo, os bancos, eles vão atrás de tudo que você tem, do seu patrimônio. Então ele vai atrás da sua casa, ele vai atrás do seu carro. Se você arrumar um emprego, aí você é assalariado, quando você recebe o seu salário, aquele salário que você ganhou, o juiz pede para ir direto numa conta de algum fornecedor. É terrível. Não abra empresa antes de você ter a absoluta certeza que é aquilo que você quer. Não abra uma empresa sem fazer um planejamento para que a sua empresa não esteja naquela estatística dos 70% das empresas que quebram. As 30% das empresas que restam, elas quebram no terceiro ano. Sobra só algumas empresas que sobram. Então, existe uma dificuldade muito grande. Mas por que as pessoas quebram? Elas quebram porque elas não ouvem conselho de quem entende, ela não tem uma boa literatura, ela é movida pelo entusiasmo, quando ela vai abrir um negócio é movida pelo entusiasmo. Muitos amigos meus foram movidos pelo entusiasmo. Eu mesmo, eu não fiz nenhum planejamento estratégico, eu não conhecia absolutamente nada, não tinha cultura nenhuma, porém a minha fábrica, 38 anos que eu tenho uma fábrica de sucesso, uma empresa de sucesso, eu tenho 350 pessoas que trabalham comigo, são bem remuneradas, eu já ganhei vários prêmios com a minha empresa, mas se eu não fiz nada disso, como é que eu sobrevivi? Eu sobrevivi por alguns motivos estratégicos. Eu sobrevivi porque eu não desisto, eu não sou uma pessoa que desiste fácil. Já aconteceu muitas coisas na minha vida, eu não desisti. Eu fui engraxate, tá? Eu fui pobre, muito pobre. Fui engraxate, montei minha empresa, não desisti, não fraquejei, não reclamei, tive apoio da minha família. E uma coisa muito importante, eu tenho muita fé. Então, é importante também que a gente tenha fé em Deus, mas só isso não é suficiente. Você pode ter fé em Deus, mas você tem que trabalhar. Trabalhar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nos primeiros 5 anos é trabalho. É força de vontade. Acordar cedo. Não adianta falar assim, eu sou dono da minha fábrica, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono do meu negócio, vou acordar a hora que eu quero, vou para a praia. Nada. Isso aí é para quem trabalha assalariado. Essa pessoa pode ir para a praia, essa pessoa tem o sábado livre, tem o domingo livre, mas nos primeiros 5 anos, quando você monta uma empresa, você tem que saber que você vai ter dedicação total. Não tem a Casas Bahia, dedicação total a você? Você vai ter dedicação total à sua empresa. Então, você vai montar um planejamento muito bom. Você vai falar assim, o que eu vou fazer? Qual o ramo de negócio que eu vou entrar? Primeiro, estuda o ramo de negócio, para você não quebrar. Eu vou montar um açougue. Pô, quantos açougues tem perto do lugar que você vai montar? Quantos açougues tem? Por que eu vou comprar do seu açougue? Qual o diferencial que você tem? Você conhece o negócio? Você sabe a lucratividade? Você já fez um benchmarking? Um benchmarking, o que ele é? É uma ferramenta simples, magnífica, maravilhosa, que você não gasta 1 centavo. Aí você pega essa ferramenta, o que é? É você pegar uma pessoa, um concorrente. Eu não vou falar um concorrente, porque ele vai estar num bairro bem distante. Você vai até ele e fala assim, amigo, eu vou montar um açougue, eu vou montar um depósito de material para construção, eu vou montar uma construtora, e eu queria que você me desse algumas dicas. Esse negócio é comum no mercado, esse nome é americano, mas é comum no mercado. Você vai conversar com uma pessoa que já é do mesmo ramo de negócio, e ali ele vai dar as dicas para você. De fornecedor, qual o produto que tem mais saída, as dificuldades, como lidar com o público. Então, ali você vai aprendendo com esse benchmark. Não custa nada, é 0 de custo, é só força de vontade. Aí você fala, opa,
o negócio não é tão bom quanto eu imaginei, hein? Eu pensei que era bom, mas eu vi pela cara dele e tal, pelo que ele mostrou, ele me mostrou umas folhas tal, não vi ninguém entrar no comércio dele. Ou o negócio é muito bom, o cara fala, olha, é muito bom, tem esse produto aqui, tem uma lucratividade muito grande, vai para esse produto. Ei, qual fornecedor? O fornecedor fica em São Paulo, o fornecedor fica no Rio de Janeiro, o fornecedor fica em Goiás. Aí você começa a ver os fornecedores, aí vocês começam a ficar amigos, trocar ideia, porque na prática ele é concorrente na teoria. Na teoria ele é concorrente, mas na prática não, porque ele está em outro bairro. Então vocês vão começar a trocar informações, vocês vão trocar experiências, e isso vai ser fundamental para que a empresa que você está abrindo seja uma empresa de sucesso, seja uma empresa que você vai se orgulhar, que seus filhos vão se orgulhar, que você vai deixar de herança para o seu filho, para o seu neto. Hoje as pessoas estão deixando de herança para os filhos e para os netos, estão deixando uma maldição, estão deixando dívida, estão deixando transtorno, estão deixando dificuldade. Então uma empresa se começa assim, com planejamento. Então, ensinei a primeira dica, anota aí, você é benchmarking, é você conversar com uma pessoa do mesmo ramo e falar e tirar informações precisas do que você vai fazer. Então, você já está começando a se movimentar. Você já se está falando assim, eu quero ser um empresário. Porque ser empresário não é só colocar lá, ter um CNPJ, não. É uma responsabilidade muito grande, é muito orgulho ter empresários no Brasil, né? Eu falo, olha, o empresário é aquele que gera emprego, é aquele que gera renda, aquele que gera para o país, imposto para o país. Esse dinheiro do imposto vai construir escola, estrada, vai fazer com que famílias sejam sustentadas e a roda vai girar. Então, é muito legal ser empresário, mas seja um bom empresário, não seja um mau empresário. Porque quando tudo está dando certo, as pessoas vão te elogiar, as pessoas vão falar, pô, você é muito bom, você é uma pessoa fantástica, mas na hora que quebrou o negócio, a pessoa vai falar, meu, você é ruim pra caramba, hein, meu? Como você é burro, como que você fez isso? Como você deixou sua fábrica quebrar? Então, gente, são pequenos passos que você vai dando. Primeiro, tenha consciência de que você está saindo do mundo da pessoa física e entrando para o mundo da pessoa jurídica. Tudo que existe na pessoa física não existe na pessoa jurídica. Pessoa jurídica é completamente diferente de pessoa física. Então, essa é uma primeira dica que eu dou. Aí você fala assim, e agora? Vamos falar assim, um produto. Ah, eu quero lançar um produto no mercado. Eu quero que o meu comércio, eu quero que a minha indústria, eu quero que o meu salão de cabeleireiro seja o melhor. Então, eu vou falar para vocês, a gente nunca deve estacionar. Pode ser que você que está me assistindo, falando assim, eu já tenho meu negócio está muito bom, eu não preciso de dicas, mas eu vou falar uma coisa para você. Você lembra da Kodak? A Kodak, uma empresa multinacional, uma empresa enorme, uma empresa que tinha um know-how tremendo, ela tinha mais de 90% dos filmes, né? Você lembra que a gente tirava foto, hoje tem o celular, nós tirávamos foto e mandava revelar, 90% da revelação era da Kodak, as máquinas eram da Kodak, e a Kodak quebrou por quê? Porque eles não inovaram, eles ficaram parados no tempo. E uma coisa mais absurda que aconteceu, a Kodak foi a primeira empresa, um engenheiro da Kodak, mostrou para o CEO da Kodak, mostrou para os donos da Kodak, para os investidores da Kodak, olha, eu tenho aqui uma câmera digital, e isso vai revolucionar o mundo. E eles ficaram com medo, eles não acreditaram, isso não vai dar certo, não vamos levar para frente, e engavetaram o projeto, engavetaram a ideia, engavetaram o projeto. Aí, como você já sabe, aí veio os celulares, aí veio câmera digital, e a Kodak quebrou, a Kodak não existe mais. Não existe mais Kodak. Por que não existe mais? Porque eles não acreditaram numa ideia, eles não acreditaram na inovação, eles não acreditaram que o mundo evolui, as pessoas evoluem, a tecnologia é muito rápida. Então, aquilo que era bom hoje, talvez não é bom mais. Alguém já inventou uma coisa melhor. Você tinha uma coisa, isso é novidade. Talvez hoje não seja novidade mais. A Blockbuster, você lembra que a gente ia alugar filmes,
Todo mundo saía na loja da Blockbuster, e a Blockbuster achou que ela ia ficar dominando o mercado, nada ia acontecer, ela não inovou, aí entrou a Netflix, aí entrou o YouTube, e ela poderia ter inovado também, mas falou, não, nada vai acontecer com a gente. Quebrou também, empresa de bilhões de dólares. Kodak, empresa de bilhões de dólares. Não importa quanto vale a empresa ela é um ativo que você tem que perpetuar. Uma empresa, quando você abre, tem que durar para sempre. Ela não pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela tem que durar para sempre. E para uma empresa durar para sempre, ela precisa ser inovadora, ela precisa ter pessoas boas trabalhando, ela precisa usar toda a tecnologia a seu favor. O CEO precisa ser otimista, ele precisa otimista moderado, ele precisa ser trabalhador, ele precisa motivar a equipe, ele precisa estar sempre atento a tudo que está acontecendo no mercado. Ler um livro, buscar informação na internet, buscar no YouTube, estudar, estar sempre se movimentando. Porque é isso que é a obrigação do CEO, é isso que faz o dono de uma empresa. Ele tem que se movimentar constantemente. Porque as pessoas falam assim, olha, eu vou montar uma fábrica para me aposentar bem. Eu vou montar uma fábrica para ficar rico. Eu vou montar uma fábrica, primeiro você vai montar uma fábrica, uma empresa, não importa o tamanho, você vai montar e você vai cuidar dessa empresa como se fosse uma criança, como se fosse um nenê. Precisa de carinho, precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa estar olhando. Uma criança, a gente olha para todos os movimentos da criança. Uma fábrica, quando nasce, nós temos que olhar para todo o movimento da fábrica. E ir aprendendo com aquele negócio, e crescendo junto, e crescendo e crescendo. Na hora vocês têm uma intimidade tão grande, você precisa ter uma intimidade com o negócio que você tem. Uma intimidade, olha, eu gosto dessa empresa, eu amo essa empresa, eu tenho o feeling de tudo que acontece, eu sei quem vai entrar, eu sei quem vai comprar, eu sei quem vai sair, eu sei quem vai me dar o calote. Isso é intimidade. O empresário precisa ter intimidade com a sua empresa, intimidade com o seu negócio, ele precisa amar aquele negócio, ele precisa estar sempre atento a todos os movimentos, para que eles não quebrem. Então, isso é uma dica para você não quebrar. Qual é? Trata a sua fábrica, trata o seu negócio como criança, cria essa intimidade, e cada vez mais você vai conhecendo sobre o seu negócio. Isso é uma coisa extraordinária. Aí, vocês vão vendo também que hoje, nos dias atuais, a Subway está querendo vai sair do Brasil, a Starbucks vai sair do Brasil. Por que essas empresas vão sair do Brasil? Porque se motivaram a estar aqui, investiram bastante, talvez fizeram um bom planejamento, porque eles fazem bom planejamento, mas nem tudo correu como eles queriam. Então, nem tudo acontece como a gente deseja. Nós somos refém de forças exteriores. O que são essas forças exteriores? Aquilo que acontece na minha empresa, eu domino. Aquilo que está sobre o meu alcance, eu domino. Treinamento do meu pessoal, eu domino. Sobre o meu trabalho, eu domino. Eu tenho domínio sobre as pessoas que trabalham comigo, mas as forças externas eu não tenho domínio. Eu não tenho domínio sobre o governo. Eu não tenho domínio sobre as leis trabalhistas, isso não sou eu que faço. Eu não tenho domínio sobre o câmbio. Então, esse pessoal da Subway e da Starbucks, eles tinham domínio de tudo, mas eles não tinham domínios externos. Eles tinham lá domínio dentro do que eles conheciam. Mas aqui no Brasil é complicado. Aqui no Brasil é terrível, precisa ser bom mesmo. O Brasil não é para amadores. O Brasil é para as pessoas que conhecem o país, conhecem as leis do país. É um país onde se você fraquejar, você quebra. Se você der uma fraquejadinha, você quebra. O que é se fraquejar? Você pode cair em algumas armadilhas, você pode cair em um golpe, porque o empresário também é sujeito a golpe, ele pode comprar uma mercadoria e a mercadoria não chegar. Eu tenho um amigo meu, que muito inteligente, e ele tem uma empresa
de usinagem também. O que ele fez? Ele resolveu inovar. Ele falou, não, eu vou para o comércio. E o que aconteceu? Quando eu falo de forças externas, ele montou uma importadora e ele importou bastante produtos, produtos alimentícios para o Natal, nozes, né? Tudo que se vende no Natal ele importou. Porém, a carga não chegou no Natal, chegou depois de janeiro. Essa foi uma força externa, chegou depois de janeiro. E para quem que ele vai vender produto de Natal? Você sabe que o panetone, depois de janeiro, o preço cai. A uva, o preço cai. As nozes, o preço cai. E quando chegou, quebrou. Ele quebrou por quê? Ele quebrou porque ele confiou na força externa, ele confiou em outras pessoas, e no momento que ele fez a importação dos produtos, quando chegou no Brasil, o navio chegou no Brasil, chegou em janeiro, então ele perdeu a empresa dele. Então isso é forças externas que nós temos que ficar atento. Se ele fosse mais esperto, ele teria comprado lá para outubro. Talvez ele comprou em novembro, acreditando que os produtos iam chegar em dezembro, mas chegou em janeiro. Eu também, como eu disse para vocês, que na mesa onde eu tenho uma empresa ainda, mas quando eu estava em outra cidade, as pessoas se debruçavam ali para contar histórias. Eram pessoas que eram ricas, pessoas que eram grandes empresários e que agora estavam vendendo algum produto. Então, um deles vendia consórcio. Então, essa pessoa que vendia consórcio chegou lá, Marcos, o nome dele, conversou, se apresentou. Aí eu fui conversando, que eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de aprender com as pessoas. E ele disse, olha, eu fui um grande empresário. Eu recebi uma herança, eu tinha uma fábrica, eu tinha uma loja. E eu falei assim, mas o que aconteceu que agora você é vendedor de consórcio? Nada contra os vendedores de consórcio, mas uma pessoa que sai do empreendedorismo para trabalhar de empregado e ser vendedor de consórcio, então a queda foi grande. Aí ele falou, olha, foi o orgulho. Ele teve coragem de falar que foi o orgulho. Eu falei, por quê? Olha, como eu recebi de herança do meu pai, eu achei que aquilo nunca ia quebrar. Então eu comecei a esbanjar o dinheiro, andava de carro com motorista. Uma vez eu bati o carro, arrumei uma encrenca lá, aí eu liguei pro meu pai, ele trouxe outro carro com outro motorista. Ele falou, eu era orgulhoso, eu achava que eu era rico, eu achava que eu era indestrutível, nada ia me derrubar, eu era o cara. E daqui a pouco eu não ia vendo as contas. Aí meu pai faleceu, ele falou, meu pai faleceu e eu não aprendi nada com ele, eu fui um homem bagunceiro, eu era um playboy. E ele falou que aí ele viu que aquilo não era fácil, que foi perdendo dinheiro, foi perdendo os ativos, foi perdendo os clientes, e daqui a pouco ele se viu na mais completa miséria. Ele falou, fui ao fundo do poço, mas ele conseguiu se levantar numa vida mais simples, numa vida mais comum, mas se ele tivesse atentado que vida de empresário é uma vida de constante aprendizado, que é uma vida de disciplina, que é uma vida de equilíbrio, ele não estaria naquela situação. Fiquei feliz ainda mas ele me disse que ele pagava aluguel. Eu morava numa casa muito grande e pagava aluguel. Eu recebi algum tempo, recebi um outro amigo que tinha uma empresa que fazia produto para Itautec. E ele falou, Mauro, na sala da minha casa, esse vendia ferramenta. Na sala da minha casa tinha uma piscina, na sala da minha casa, olha como que eu era rico. Mas eu falei assim, mas Carlos, por que você quebrou? Ele falou, foi o orgulho. Eu só tinha um cliente, que era a Itautec, um cliente só. Eu achei que esse cliente nunca ia tirar o serviço que tinha de mim. Aquilo que eu falo, né, não colocar todos os ovos numa cesta só. Nós temos que diversificar, nós temos que ter alguns clientes, alguns bons clientes. E ele só tinha um. E ele falou que ele era muito orgulhoso também, que ele não respeitava as pessoas, ele não respeitava os empregados. E você sabe, tudo que a gente planta, né, a gente colhe. Deus está vendo o que a gente está fazendo. E ele achou também que era o cara, mas ele falou que de uma hora para outra, de um dia para o outro, a Itautec foi lá e tirou todo o serviço dele, ele não tinha um centavo no caixa, ele não tinha aquela reserva de emergência que a gente fala para uma empresa, ele não tinha um caixa robusto na empresa, e ele quebrou.
Então, aí que lição que eu aprendo? Por que que a empresa quebra? O orgulho, não respeitar as pessoas, não ter um caixa bom que você possa aguentar um ano e meio, para quando vier uma crise. Ele quebrou também por quê? Ele quebrou porque ele tinha um cliente só, nós não podemos ser refém do único cliente, nós temos que diversificar, porque dá um problema com aquele cliente, você quebra, você entra numa situação difícil, e isso é uma outra forma de quebrar uma fábrica, de quebrar um comércio, de quebrar uma empresa, é não diversificar, é o bendito orgulho, as pessoas não respeitar ninguém. Então, isso faz a empresa quebrar. Outra coisa que faz a fábrica quebrar, olha, essa é bem legal, essa quebra mesmo, essa não tem perdão. Eu já disse aqui algumas vezes, eu vou repetir porque pode ser algumas pessoas novas, mas quando você monta uma empresa, você tem que separar a pessoa física de pessoa jurídica. Você tem que estabelecer um padrão de vida para você e não ultrapassar aquele padrão de vida até que a sua fábrica, até que o seu negócio já tenha sustentabilidade para você mudar o seu patamar. Mas o que acontece é o contrário. O provedor ou a provedora, aquele que montou o negócio, a família não avisou a família fala, opa, meu pai é rico. Opa, meu pai agora é empresário. Vai ganhar muito dinheiro. Mas a gente não ganha dinheiro no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. É um investimento que a gente faz, é risco que a gente corre. E a família tem que estar atenta para ajudar o provedor. Então, o pai de família falou, olha, gente, a gente vai viver com 5 mil reais, a gente vai viver com 10 mil reais, eu não sei o padrão de vida que você estabeleceu, não vai querer se mostrar, não vai querer falar assim, olha, como alguns amigos meus, o que eu estou falando para vocês, R$4, tá? Eu não estou inventando nada, eu vivi, eu vivenciei, eu presenciei, como eu falei, alguns tiraram a própria vida, outros estão lá no fundo do poço, outros estão na miséria, famílias derrubadas, famílias separadas, porque não prestou atenção do passo que ele estava dando. Porque tornar-se empresário é um passo muito sério. Então, essas pessoas que não separam, então, eu vi alguns amigos com empresa e já trocaram de carro. Inclusive, nós tivemos aqui, algumas semanas atrás, uma ex-funcionária minha, né, que ela fez o podcast aqui com a gente, ela teve a coragem de falar por que ela quebrou, ainda, graças a Deus, ela está bem, ela está empregada, mas ela falou que depois que ela arrumar tudo, ela vai começar de novo com a experiência que ela teve, mas ela falou tudo isso, ela falou que era o orgulho, e ela falou que começou a comprar coisas que não deveriam comprar. Carro de marca, carro 0 quilômetro, roupa de marca, e aquelas coisas que você sabe não se sustentam. Isso é quebrar, isso é falência na veia. Por quê? Pessoa física, se você tem um padrão de vida, você estabeleci meu padrão de vida, pessoal, a gente só pode gastar até 7 mil reais. Se passou disso, a gente vai vai cortar algum custo da nossa família. Então, durante alguns anos, você vai viver com aquele custo, mas depois que passou essa fase, aí você vai gozar a sua vida, como está acontecendo comigo hoje. Eu passei por essa fase difícil, eu conversei com a minha família, eu estava conversando com a minha esposa hoje, quando a gente ia no supermercado, a gente ia no Macro, lá em São Bernardo, e a gente falava, um dia eu vou comprar essas panelas, um dia nós vamos comer nesse restaurante, e a minha fábrica já tinha uns 4, 5 anos. Então hoje eu posso ir naquele lugar, eu posso voltar, hoje eu posso ir em alguns outros lugares, porque eu criei essa disciplina, essa confiança. Então eu falei, não, eu vou ser alguém, mas para ser alguém lá na frente, eu tenho que pagar o preço agora. Então ninguém quer pagar o preço, todo mundo quer ser empresário, mas ninguém quer pagar o preço. E o preço é muito alto. O preço é aquele, disciplina, é não sair com a família por algum tempo, é se afastar dos amigos, da cervejada, da balada, até a sua vida se arrumar. Para você não ser aquele 70% que quebra no primeiro ano que a empresa
tá fazendo, né? Bom, pessoal, aqui está sempre com a gente aqui, ó, a Isa, o Eduardo Coelho, o Robson Galvão, o meu irmão Doni Ferreira, o Roberto Albano, o Eduardo. Tá legal, ó. Minha sugestão. Olha aqui o Robson Galvão é um amigo meu, né? Inclusive, o Robson, eu estava falando dele hoje, que eu aprendi, eu e o Marcelo, que trabalha comigo, aprendemos bastante coisa com o Robson. Ele ensinou algumas coisas para nós. Então, o Robson está falando assim, ó, não se deixar levar pela emoção. Correto. Você sabe quando você vai numa feira de automóvel, ou você vai numa loja, e você compra alguma coisa pela emoção. Você não vai usar aquele produto, e você compra pela emoção. Depois você se arrepende. Montar uma fábrica é a mesma forma. É agir pela emoção também. Tem pessoas que vão pela emoção. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. O modismo. O que é o modismo? Eu vou falar sobre as paletas, as famosas paletas mexicanas. Todo mundo, opa! Eu vou ganhar dinheiro com a paleta mexicana, é moda. Tem produto, gente, que é modismo. Tem produto que ele vem, e da mesma forma rápida que ele vem, ele vai embora também. Tem coisa que é passageira. Então você vai ter que analisar o seguinte, ó, esse produto que eu vou lançar no mercado, ele tem duração? Ele é fácil de ser copiado? Eu tenho uma patente disso? Quantos meses ele vai durar? Será que não vai vir um produto que vai substituí-lo? Você tem que analisar, tem a famosa matriz SWOT, eu não estou aqui para dar uma aula de administração para você, eu estou falando palavras simples, palavras compreensíveis, palavras que você possa entender. Então, pensa bem, inovação, modismo, orgulho, falei da Kodak, falei desses meus amigos que tiraram a vida, falei de outros que estão na miséria, outros que estão arrasados, mas eles fizeram isso, a culpa é deles. Por quê? Porque se eles tivessem prestado atenção, hoje, eu vou falar para você, hoje, se alguém quebrar uma fábrica, se alguém montar um negócio errado, eu vou falar para você, é porque você é ruim demais. Hoje a internet tem tudo. Você vai lançar um produto, você vai na internet e você acha. Você quer uma consultoria, você vai na internet e você tem a consultoria na internet. Olha, eu fui na internet, eu ganhei, olha só como que a internet é bacana. Você sabe que empresário, ele sofre algumas injustiças. Tem empresário que ele merece, que ele é injusto mesmo. Tem alguns que erram, não é porque eles querem errar, não é porque ele é injusto, é porque ele não conhece a lei. E tem outros que erram porque é sem vergonha mesmo. Então, não estou falando para esse tipo de empresário. Essa aula ou essa palestra, esse ensinamento que eu estou falando hoje, são para empresários honestos, são para pessoas de bem, para pessoas que querem vencer na vida, usando a honestidade, usando o caráter, porque isso, os valores, que isso não é negociável. Valores, caráter, isso não é negociável. Então, eu estou falando para empresários que têm caráter, empresários bons. E esses empresários bons, às vezes, eles erram por algum motivo, por ele não conhecer a lei. Mas eu errei uma vez, não errei não, eu estava fazendo tudo certinho. E eu, para resumir aqui, eu recebi um processo de uma pessoa que trabalhava comigo, um processo de 300 mil, mas eu falei, não, e meu advogado falou, não, Mauro, você vai ter que pagar sim. Eu falei, não, eu vou olhar na internet. Então eu fui na internet, eu fui no Google e procurei sobre aquele assunto e eu vi que eu estava certo, que eu não tinha errado. O meu advogado falou, acho que você tem razão. E nós fomos, e eu venci esse processo na primeira instância, eu venci na segunda instância, porque eu tinha certeza que eu tinha pagado todos o que a pessoa, eu devia para a pessoa, quando eu a demiti, e eu ganhei por quê? Porque a internet, o Google me mostrou, agora tem o chat GPT. Então, você tem ferramentas hoje que eu não tinha no passado. Você tem como hoje eu estou falando para você. Você está usando uma ferramenta, você está usando a internet para ouvir eu falar para você. E além de mim tem outros e outros e outros. Olha, tem milhares. Tem uns picareta que a gente sabe. Mas tem uns caras muito bons, de renome, que pode te ensinar, que pode te ajudar. Então, hoje, nós não temos muita desculpa se a gente cair em alguma armadilha ou se a gente fazer alguma coisa errada, tá bom? Então, procura a internet,
Procure pessoas boas para se aconselhar. Então, como eu estava falando para você, outra coisa que eu observo que principalmente empresas e comércio, tá? É o tal que eu sempre falo aqui, que é sobre o treinamento. Lembra do treinamento? Então, eu tenho pessoas que trabalham comigo, treinamento constante, eu gasto um dinheiro muito grande com treinamento, não me arrependo, porque eu consigo comprar máquina, eu consigo construir um galpão, mas pessoas, não. Pessoas, a gente tem que convencer a pessoa que ela está num bom lugar de trabalho, eu tenho que mostrar para ele toda a cultura da minha empresa, toda a minha filosofia de trabalho e treinar aquela pessoa para que ela seja a melhor, a melhor. Eu não quero, eu sempre falo, pessoas medianas não servem para trabalhar numa fábrica e desempenhar um papel importante ali. Então, eu procuro não trabalhar com pessoas medianas. Pessoas medianas são pessoas na média. Então, eu procuro trabalhar com pessoas acima da média. Os que trabalham comigo estão acima da média. Os que não estão acima da média, nós estamos fazendo com que eles entrem lá através de treinamento. Todo ser humano tem uma habilidade. Então, o treinamento, ele serve para você achar a habilidade daquela pessoa. Você tem uma pessoa que se dá bem no setor A, aí você coloca essa pessoa no setor B, mas ele quer continuar no setor A, você vai estragar o setor B. Ele é habilidoso no setor A, ele é craque no setor A. É como um jogador de futebol, você não tem como pegar um lateral e falar para ele, você vai ser centroavante, ele não vai fazer gol. Não tem como você pegar um centroavante de um time e falar, você vai ser lateral. É o líder que tem que achar aonde se coloca essa pessoa. É obrigação do líder conhecer, ter o feeling e saber, olha, esse cara ele não se dá bem aqui, mas pelo que eu analisei nesse tempo que ele está aqui, se eu conseguir mudá-lo para esse lugar, conversa com ele e fala, eu gostaria de estar naquela máquina, eu gostaria de estar ali. E você treina ele, você vai ter um funcionário muito bom, acima da média. Mas nunca que você vai pegar o cara aqui, que gosta desse trabalho, e eu vou te promover para ser líder, eu vou te promover para ser chefe. Eu estou falando porque aconteceu comigo várias vezes, aconteceu com meus amigos. Aí você perde um cara bom no setor A e coloca um péssimo cara no setor B. Então você tem duas falhas aí, setor A ruim, setor B pior ainda. Então, todas essas análises você tem que fazer. Hoje no mercado existem algumas empresas que ajudam você a fazer esse reconhecimento. Quem vai ser líder, quem não vai ser líder, quem pode trabalhar nesse lugar, quem trabalhar no outro. Tem empresas que conseguem descobrir a habilidade das pessoas. Nem todos têm a mesma habilidade. Nem todos são iguais. Então, presta bem atenção no cara que trabalha com você. Ele vai fazer toda a diferença. Né? Pegue pessoas boas. Olha, eu peguei o Robson aí, que era um cara muito bom. Trabalhou comigo por 10 anos. E agora ele saiu de trabalhar comigo. Está numa empresa muito boa. E ainda mandou serviço para mim. Olha só como que é você ter um bom relacionamento com as pessoas. O Robson trabalhou 10 anos comigo. Foi para uma outra empresa. Está lá se dando muito bem. E trouxe muito serviço para mim. Então, olha só como que é também o networking, né? O networking, o que é? Você respeitar as pessoas. Outra coisa importantíssima é a rede de relacionamento. Vamos falar aqui, ó. A Silvia está falando para a gente, boa noite a todos. O Eduardo está sugerindo o livro Pai Rico, Filho Pobre. Então, olha, gente, tem algumas aqui que você pode... Tem um livro agora também que saiu do Invoz, né? Que é sobre a excelência do setor aeronáutico, um livro muito bom também que eu recomendo a todos, tá? Então, vamos falar do networking aqui. O networking, eu costumo falar para as pessoas o seguinte, você tem que tomar muito cuidado, porque você já ouviu falar isso, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Porém, se eu conviver num boteco, se eu ficar direto num bar,
eu só vou ouvir conversa fiada, conversa de bar, conversa de boteco. Não que eu não deva ir, mas eu tenho que ter ali os meus amigos do boteco, mas eu tenho que ter meus amigos intelectuais também. Eu tenho que ter meu amigo que é CEO da fábrica tal, eu tenho meu amigo que trabalha na farmacêutica tal, eu tenho que ter um amigo que trabalha lá em Brasília, eu tenho que ter um amigo que trabalha na outra empresa, que é engenheiro, que é advogado. Então, nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que ter um network muito bom. Porque através desse networking, através dessa rede de relacionamento, é que a gente começa a fazer negócio. Então você vai num lugar, você vai num evento, você vai numa palestra, então você troca cartão com as pessoas. Oh, nessa palestra vai ter o CEO, vai ter um engenheiro, vai ter advogado, vai ter médico. Então o seu produto vai se encaixar com alguém. Então o network é muito importante. Quem não faz network não tem muito serviço. Quem não faz network não cresce. O network é necessário. É necessário nós sairmos da nossa casinha, sair para fora e ver o que tem aí fora. Ver o que tem lá fora, o que tem em outro país, o que tem na China, o que tem lá em Brasília, o que tem em Goiás. Nós temos que sair fora da caixa e fazer um bom networking. Eu tenho um bom networking e todos os networking que eu tenho, não foi por essa razão que eu fiz, são pessoas boas e tem me dado resultado bem positivo. Então, a rede de relacionamento também é muito boa. Aí eu pergunto para você, com quem você tem se relacionado? Quem é o seu networking? É o Zezinho da esquina? Não que você não deva ser amigo dele, né? Mas você tem que ter amigos que realmente, amigos do lazer. Olha bem, amigos do lazer, que é diferente. Eu tenho meus amigos do lazer para jogar bola, para jogar sinuca, para pescar. Mas eu não posso toda segunda-feira, meu amigo do sinuca, meu amigo do boteco, meu amigo de pescar, meu amigo de jogar bola. Não, eu tenho que ter sim, porque a gente precisa também, a gente precisa de lazer. Mas eu também tenho que ter, dentro do meu relacionamento, dentro do network, eu tenho que conhecer pessoas, que conhecem outras pessoas, que através dessas pessoas eu terei serviço para a minha empresa, eu terei contatos bons, eu terei contato até de treinamento. Quantas pessoas falam, eu gostaria de treinar seus funcionários. Olha, eu tenho uma ferramenta especial para você. Olha, eu tenho um projeto bom para você. Eu tenho empréstimo para você. Então, isso é muito importante. O networking também é muito importante. Olha, aí eu deixei uma frase aqui para vocês meditarem um pouco, que eu achei muito bacana. Está em Provérbios, capítulo 5, versículo 14. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós estamos estabilizados, quando a gente está estabilizado, aparece muita oportunidade para a gente, que parece que é a oportunidade da vida, é a oportunidade de ouro. Olha, vamos montar um negócio assim, nós temos um projeto desse jeito. Então você vai, naquela empolgação, como o Robson falou, na empolgação, na emoção, sem estudar o mercado, isso aconteceu comigo, tá? Foi uma má aventura dentro da minha empresa, que eu quase quebrei a minha empresa. Se a sua fábrica está indo bem, tá? Você não precisa se atirar de cabeça para outro negócio. Eu me atirei de cabeça para outro negócio, e o outro negócio não era tão próspero assim. Eu não fiz um estudo prévio, eu não fiz um planejamento, eu não estudei o mercado, eu não fiz networking, eu não fui conversar com outras pessoas para falar sobre aquilo, e eu me perdi completamente, e eu quase quebrei minha empresa. Então, as mesmas riquezas que você adquiriu, vai embora por qualquer má aventura. A má aventura é um mau negócio, é um negócio que parece que dá dinheiro, mas não dá dinheiro. Então, gente, tem muitas coisas aqui que eu posso levar dias e dias falando como se quebra uma fábrica, como se quebra uma empresa. E o mais importante, eu sempre falo o seguinte, eu já conversei com vocês algumas vezes, e as pessoas não acreditam, as pessoas não fazem, talvez não é porque elas não querem, é porque elas não conseguem, mas as melhores fábricas, os melhores negócios, são de empresas ricas, empresas que conseguiram constituir um caixa muito grande, bem grande mesmo,
Hoje eu estava vendo no YouTube, a Caloi, fábrica de bicicleta, ela não fatura muito bem não, eu faturo muito mais do que ela, muito mais. Eu até brinquei assim, eu quando era criança eu queria comprar uma bicicleta Caloi. Hoje minha fábrica fatura muito mais do que a Caloi. Mas por que ela está tão forte na Bolsa de Valores? Por que a Caloi está tão feliz? Por que ela está pagando dividendos de quase 20% de dividendos? Aí, numa análise que o comentarista fez, ele falou que a Caloi tem no banco, guardado, 157 milhões de reais guardado. Então, se vier uma crise, se vier um vendaval enorme, ela consegue sorrir, porque ela tem dinheiro. Toda fábrica precisa de um caixa. Toda fábrica precisa de dinheiro sobrando. Não pode trabalhar assim, olha, nossa, paguei todas as contas, que bom. Não, não é bom não. Pagou todas as contas, não é bom. Tem que sobrar. E essa sobra, você vai pegar uma parte, você vai investir em maquinário, você vai investir em pessoas. A outra parte, eu não sei quantos por cento, 30%, da lucratividade, você vai colocando no banco. E vai guardando lá, vai fazendo um colchão. Para quando vier uma crise, você pode fazer aquisição da outra fábrica que está ruim. Você pode comprar uma máquina mais barata. Você pode comprar um know-how de alguém. Você pode lançar um produto. Porque está todo mundo chorando, está todo mundo desesperado. E você está feliz. E eu vou falar isso porque aconteceu comigo. Em 2008, nós tivemos uma crise. E eu usei essa estratégia. Eu conversei com o pessoal que trabalha comigo e nós começamos a montar esse colchão. E eu não sabia que a crise ia vir, mas ela vem, tá? Fica tranquilo, fica sossegado que a crise vem. Se você não estiver preparado, você vai quebrar. Se você não estiver preparado, você vai se desesperar. Pessoas vão tirar a própria vida. Porque tem gente que é fraco, quem tira a própria vida é fraco. Você tem que analisar e falar assim, não vou tirar minha própria vida. Eu tenho minha família, eu tenho responsabilidade. Então você fica atento a tudo, porque o desespero é a pior coisa que existe. Não podemos entrar em desespero. E eu não entrei em desespero por quê? Porque eu estava tranquilo, estava sossegado. E passou 2007, passou 2008, 2009, 2010, 2011... E as pessoas falaram, você está tão feliz? Falou, estou muito feliz, porque eu tinha dinheiro sobrando na minha fábrica, e aquele dinheiro me proporcionou que eu estivesse à frente do meu concorrente, eu tinha dinheiro para comprar matéria-prima, eu tinha dinheiro para contratar, e foi a época em que minha fábrica mais cresceu. Porque o governo abaixou os juros para ajudar as fábricas, eu entrei também nesses juros baixos, peguei dinheiro emprestado mais barato, tudo estava ao meu favor. Então, dinheiro na mão, dinheiro, um caixa especial, vai fazer você subir na vida, vai fazer a sua fábrica ser a melhor fábrica, o seu comércio ser o melhor comércio. E quando eu falo em dinheiro, eu falo pessoa jurídica e eu falo pessoa física também. Pessoa jurídica e pessoa física. Nós temos que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Mas essa depende dessa e essa depende daquela também. Uma não sobrevive sem a outra. E como que você faz com a pessoa física? A pessoa física também, mesma coisa. Ela precisa ter um colchão, ela precisa ter um dinheiro guardado para quando ela perder o emprego, para quando tiver um problema, ela fala, opa, eu tenho lá o meu dinheirinho. Aí ela vai fazer entrevista tranquila, porque quem não tem dinheiro vai falar besteira na entrevista, porque está desesperado. O desespero é a pior coisa que existe. A pessoa que tiver um dinheiro sobrando, ela vai com calma. Ela vai falar assim, olha, eu ganho 10, ela vai continuar ganhando 10. O desesperado fala, eu quero ganhar 5, porque eu preciso trabalhar, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho filho, eu tenho escola, porque ele não se preveniu. Então, a prevenção é muito importante. E qual que é essa prevenção? É você pegar o dinheiro, né? Assim como a fábrica, tem um colchão, tem um dinheiro guardado, a pessoa física da mesma forma.
é o livro Pai Rico, Pai Pobre, é o Homem Mais Rico da Babilônia, é todos os livros que eu li, fala a mesma coisa, gente. Nós somos repetitivos, e por que você não faz? Mas eu já ouvi falar isso, tá bom. Dos que estão me assistindo, dos que vão assistir esse vídeo, quanto você tem, quanto sua empresa tem no caixa? Quanto você tem na pessoa física? Ah, não tem nada? Então vou continuar repetindo, vou continuar falando, porque a regra é simples, gente, não tem dificuldade, não tem segredo. Uma pessoa chegou para mim e falou, eu preciso saber o segredo do seu sucesso. Pô, não tem segredo nenhum. O segredo, qual que é o segredo do sucesso? Trabalhar, 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 inovar, 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 treinar, treinar, treinar. Humildade, 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 deixar o orgulho de lado, respeitar as pessoas, ficar atento ao mercado. Então, que segredo, que segredo? Segredo não se revela. Né? Se é segredo, por que eu vou revelar? Nós temos segredo estratégico dentro da fábrica, mas, de forma geral, no empreendedorismo, as regras são simples, a gente que não quer seguir. As regras são fáceis, é não dar um passo maior do que a perna. Puxa, sua mãe falava isso, seu avô falava isso, filho, não dá um passo maior do que a perna. Né? Não faça algo a qual você não possa, não faça uma dívida a qual você não possa pagar. Eu aconselho dívida nenhuma. Dívida de fábrica, gente, é diferente. Quando você faz uma dívida no seu negócio, na sua empresa, se é uma dívida, ela é uma dívida que você sabe que vai ter um retorno. É uma dívida inteligente, porque existe dívidas inteligentes, né? Dívida burra, né? Mas dívida inteligente. Você vai comprar um carro zero, se você não tem dinheiro, é uma dívida burra. Mas as dívidas inteligentes é aquela dívida que você sabe que você fez um bom planejamento, você estudou o mercado, você sabe que aquilo vai dar certo, você já consultou as pessoas, e essa dívida inteligente fala, olha, legal, tudo que eu fiz tem tudo para dar certo. E daqui 2, 3 anos você começa a recolher de volta. Então isso é uma dívida inteligente, né? Uma dívida inteligente. A dívida burra é aquela dívida que você pega o dinheiro, compra qualquer coisa, não importa o resultado para você, né? Se veio, veio, se não veio, veio, se não fez estudo nenhum. Então, essa não é uma dívida inteligente. Empresário tem que fazer dívidas inteligentes. Empresas precisam dar o retorno para a gente, para nós. Você nasceu para ser empresário? Então, seja um bom empresário. Você nasceu para ser, você quer ser empresário? Seja um empresário rico, não seja um empresário pobre. Não seja um empresário que reclama. Seja um empresário que quando alguém está com problema na sua família, alguém está com problema na sua fábrica, você pode ajudar. Seja um empresário rico e honesto, não é difícil. Por quê? Não é difícil. Bom, é difícil se você não seguir as regras, é difícil. Você vai entrar nos 70% dos que quebram. Mas se você seguir todas as regras, começando pelo planejamento, você vai ser um empresário de sucesso, um empresário feliz, um empresário rico. E quando nós estamos felizes, toda a nossa família está feliz. Quando o empresário está feliz, os seus subordinados estão felizes também. Por quê? Se você chegar numa fábrica, e o dono da fábrica não tiver resultado, ele vai estar de cara feia. Ele vai olhar para as pessoas de cara feia. Ele vai reclamar. Ele vai começar a observar o que está errado. Ele vai achar que todo mundo está enganando ele. Ninguém trabalha aqui. Ninguém trabalha aqui. Mas porque ele não ganha dinheiro. Mas quando o dinheiro está entrando, quando a fábrica é lucrativa, você está investindo nas pessoas, na segunda-feira, bom dia para lá, bom dia para cá, você vai ser feliz. Então, o dinheiro deixa a pessoa feliz, desde que ele seja ganhado honestamente. E Deus quer que o empresário seja um empresário feliz, que gere renda, que pague imposto direitinho, para essa roda continuar girando. Gente, eu tinha muito mais para falar. Eu gostaria de agradecer você que ficou até agora. Foi de última hora que nós resolvemos fazer essa live, foi de última hora. O David, porque eu não estava muito bom, o Davis perguntou para mim, Mauro, você vem hoje? Aí eu falei, eu vou, porque eu estou pagando. Eu falei para ele, ó, você deveria falar o seguinte, David, não é você vem hoje, você fala assim, que hora que você vai chegar? E eu falei, você me induziu a ficar em casa, mas eu não fiquei.
Ele sabe disso, ele me conhece, ele sabe que eu não desisto. Desde que começou esse programa, tem 0 pessoas assistindo, pode ter 1000, eu estou sempre aqui. Eu não sou de falhar, eu não sou de faltar, porque eu sou empresário. Empresário é isso, empresário não falta, empresário não falha. Ele erra, porque ele é um ser humano, mas ele tem força de vontade. E tudo que ele quer, ele conquista, desde que ele se esforce para isso. Obrigado, pessoal, vocês que assistiram, que estiveram até aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que eu tenha passado algo para vocês. E até a próxima aí, hein? Até daqui 15 dias que eu faço a programação de 15 em 15 dias. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Robson. Obrigado, Isa. Obrigado, Silvia. Obrigado, o Doni. Todo mundo que assistiu, obrigado. Muito obrigado. Um abraço para todos, hein?